Olá, bom dia, segundo ano. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a disciplina de História, certo? Na nossa apostila, página 23. Então, vamos lá, todo mundo pegando a apostila na página 23 de História, tá? Nós já trabalhamos bastante História, já fizemos inclusive nota extra, né? Mas temos ainda algumas coisas para ver, certo? Hoje nós vamos encerrar essa disciplina e vamos também dar início a uma outra nota extra. Só que essa nota extra é um pouco mais tranquila de fazer e até divertida, tá? A professora vai explicar para vocês, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Vocês lembram que na última aula de história, a professora reuniu algumas coisas que me faziam lembrar da minha infância e eu mostrei para vocês aquele bonequinho de gesso que eu ganhei da minha mãe, que ganhou da mãe dela, da minha avó, né? Algumas fotografias de momentos marcantes da minha vida. Eu mostrei para vocês. Lembram disso? Então, hoje nós vamos aprender a fazer uma linha do tempo. O que seria uma linha do tempo? Bom, são acontecimentos marcantes que acontecem na nossa vida e que aí nós podemos formar uma linha de acontecimentos, né? Aquilo que aconteceu primeiro, depois o que veio em seguida e assim por diante, tá? Então, a professora vai começar com vocês a compartilhar a página da apostila, página 23, e aí em seguida a gente já discute sobre isso, tá bom? Vamos lá então. Vou compartilhar a página da apostila com vocês. Essa é a página que a professora vai iniciar com vocês hoje, então. Minhas histórias e histórias ao meu redor. A partir de agora, você vai estudar como identificar as mudanças que ocorreram em sua vida e na vida das pessoas próximas a você. Vamos ver então. Aqui nós temos uma história. A bisavó de Carolina, Cecília, nasceu em 1922. Carolina encontrou as fotografias da bisavó. Elas estavam em uma caixa. Eram fotografias muito antigas. Carolina sabia que Cecília era uma mulher forte, que havia trabalhado como professora. Sabia também que ela gostava de tocar todo tipo de instrumento musical, mas nunca imaginou como sua bisavó havia sido na juventude. Carolina quer organizar as fotografias da bisavó e colocá-las em um álbum. Vamos ajudar? Para isso, vocês devem recortar as fotografias de Cecília, que estão aqui nessa aba direita da apostila de vocês. Nós vamos ter que colocar essas fotos em ordem, seguindo os anos indicados nessa linha do tempo. Aqui nós temos uma linha do tempo, iniciando pelo ano de 1924, em seguida 1939, depois 1970 e encerrando em 1998. Aqui ao lado, então, vocês têm as fotos da Cecília, tá? E tem também as datas. Então, o que vocês devem fazer? Recortar e colar exatamente no local a que elas correspondem, de acordo com os anos. Assim que vocês terminarem essa atividade, vocês irão perceber que a Cecília, a bisavó da menina, né, da Carolina, ela vai ter então uma linha do tempo. Em 1924, quando ela era apenas uma criança, depois, em 1939,
quando ela já era uma mocinha, né? Depois, em 1970, ela já era uma mulher adulta. E depois, em 1998, ela já era uma senhora, né? Uma vovozinha, certo? Então, terminem a linha do tempo, porque vocês vão fazer isso com vocês, tá? Isso é uma linha do tempo, ó. Para construir uma linha do tempo, é preciso organizar os acontecimentos de acordo com os anos em que ocorreram. Na atividade anterior, aquela que vocês irão fazer, né, da avó da Carolina, vocês construíram uma linha do tempo, né? Quando organizaram, então, as fotografias, né, da bisavó da Carolina, certo? Da dona Cecília. Isso é uma linha do tempo. Quando vocês organizaram os acontecimentos. De que forma que vocês organizaram? A infância da Cecília, depois a juventude, em seguida a vida adulta e depois quando ela já era uma vovozinha, né? Essa foi a linha do tempo, então, construída por vocês. Agora, observe esta linha do tempo representada por uma personagem, a Fátima. Olha só, a Fátima nasceu em 12 de março de 2012. Olha só como ela era bem pequititinha, bebezinha enroladinha, ó, nos cobertores. Depois, a menina aprendeu a andar com 1 ano de idade, no ano de 2013. A Fátima foi para a escola aos 4 anos, no ano de 2016. Em 2019, ela aprendeu a nadar. Olha só, essa foi, então, a linha do tempo construída pela Fátima. Ela colocou aqui acontecimentos importantes, né, considerados por ela acontecimentos importantes na vida dela. Quando ela nasceu, quando ela aprendeu a andar, quando ela foi para a escola e quando ela aprendeu a nadar. Para ela, esses foram acontecimentos muito importantes e por isso fazem parte da linha do tempo construída por ela, certo? Você sabia? Com a linha do tempo, também podemos conhecer como se vivia em outros tempos e lugares. Nos Estados Unidos, as crianças do passado se vestiam de modo diferente da atualidade. Os meninos, por exemplo, vestiam calças curtas e meias compridas e também suéter. Alguns alunos também aprendiam a tocar instrumentos musicais, como corneta, para participar da banda da escola. Olha só que legal. Na verdade, quando se faz uma linha do tempo, eu não preciso fazer só a minha linha do tempo, né? Eu posso fazer uma linha do tempo da minha avó, do meu pai, enfim. E fazendo essa linha do tempo, pesquisando, né, vendo fotografias, acontecimentos, eu consigo também descobrir e aprender coisas novas, né, de como se vivia em outros tempos e também em outros lugares. Agora veja bem, com a ajuda de alguém aí da casa de vocês, né, de uma pessoa que seja próxima de vocês e que conheça, né, a rotina, conheça a vida de vocês, vocês irão então construir uma linha do tempo, certo? E é essa linha do tempo que vai ser a nova nota extra de vocês. Para isso, pessoal, vocês podem pegar uma folha que tem lá no material de apoio, tá? Depois eu vou mostrar a folhinha direitinho para vocês. E aí, pegando a folha, vocês irão seguir essas instruções. Prestem atenção. Vocês devem escolher 5 acontecimentos que já ocorreram na vida de vocês. Vocês podem usar cópias de fotografias ou até desenhos, tá? Para mostrar cada um desses acontecimentos. Eles devem ser registrados naquela folha do material de apoio por ordem de ocorrência, ou seja,
Primeiro, o acontecimento mais antigo e, por último, o mais recente, tá? Para concluir, escreva as datas desses acontecimentos, certo? Então, depois que vocês fizerem isso, vocês irão mandar para a professora, para que a professora possa avaliar, né? E atribuir uma nota, certo? Quem quiser, isso não é obrigatório, mas quem quiser poderá compartilhar a sua linha do tempo no nosso grupo do WhatsApp, certo? Para que os colegas, né, os amiguinhos de vocês também possam conhecer um pouquinho mais sobre a vida de vocês. Mas isso fica livre para quem quiser, tá bom? Eu vou então mostrar para vocês primeiro, depois eu volto aqui, mas eu vou mostrar para vocês a folhinha do material de apoio, tá? A folha do material de apoio é essa aqui, a professora não consegue virar agora, tá? Mas é essa aqui, ó, tá? Minha linha do tempo. Então, o que que vocês vão colocar aqui? Quem tiver e quiser, né, colocar fotografias, pode ser fotografia, tá? Ou uma cópia, né, da fotografia para não estragar. Então, coloque a fotografia aqui e a data aqui, certo? A fotografia ou o desenho aqui e a data aqui. Aqui embaixo, vocês podem escrever do que se trata, certo? Se é o nascimento, se é o primeiro dentinho que caiu, se é o primeiro dentinho que nasceu, né? Se foi quando vocês aprenderam a andar de bicicleta. Então, desenhem ou coloquem a cópia da foto, coloquem a data e descrevam aqui que acontecimento é esse que faz parte da linha do tempo da vida de vocês, certo? Então, agora, voltando para as nossas atividades da apostila, tá? Aqui. Isso. Então, agora, vocês irão fazer uma pesquisa com a família de vocês, certo? Essa atividade aqui, ela obrigatoriamente tinha que ser com a família, tá? Mesmo que estivéssemos na escola, seria uma pesquisa que vocês deveriam contar com a ajuda dos familiares, certo? Vocês irão escolher um objeto que conta um pouco da história da família de vocês. Lembram daquele meu bonequinho que eu contei para vocês, que eu ganhei da minha mãe, que a minha mãe ganhou da mãe dela? Na nossa aula também, eu lembro que o Benício mostrou um relógio, né, que o pai dele ganhou do avô, alguma coisa assim, né, Benício? E esse relógio faz parte da história da família do Benício, né? E vocês? Vocês têm alguma coisa, algum objeto que está relacionado à história da família de vocês? Não é todo mundo que tem, tá? Mas se não tiver um objeto que está relacionado à história da família, pelo menos assim, algum objeto que a família goste, né? De repente a mamãe tem um vaso que gosta muito, ou vocês têm um brinquedo que foi da mamãe, que foi do papai, né? Enfim, pensem aí para ver se tem alguma coisinha que vocês gostam e aí vocês vão desenhar esse objeto aqui, certo? Depois, a quem pertenceu esse objeto? Esse objeto era da mãe, era do pai, era do vô, era da avó, ou nunca foi de ninguém, sempre foi de vocês, tá? Qual é a data desse objeto, tá? Pode ser aproximada, pode ser exata. Ou seja, quantos anos tem esse objeto? 10 anos? 1 ano? 20 anos? Tá? Aquele objeto que eu mostrei para vocês, ele deve ter uns 30 anos, eu acho. Uns 30 anos.
Se possível, traga uma foto desse objeto para a sala de aula e mostre a imagem aos colegas. Bom, nesse momento não é possível, mas quem quiser compartilhar uma foto no grupo, fique à vontade, tá? Depois, aqui, nós teríamos que discutir, conversar sobre os objetos pesquisados, tá? Só que vai ficar difícil para a gente fazer essa atividade, né? Ó, quantos colegas pesquisaram objetos muito antigos? Quantos colegas pesquisaram objetos de pouco tempo? Quantos colegas pesquisaram objetos atuais? Então, vai ser difícil de fazer isso, tá? Infelizmente, nós não vamos ter como fazer essas atividades aqui, certo? Depois de observarmos, né, as imagens que os colegas poderão ou não, porque a professora deixou livre, né, compartilhar ali no grupo, vocês então poderão desenhar um dos objetos mais antigos e um dos objetos mais atuais, tá? Mas aí, nessa página aqui, pessoal, ó, na página 27, a gente não vai ter como fazer precisamente essa atividade agora, nesse momento, tá? Então, não é obrigatório fazer essa atividade agora, certo? Então, na próxima página, a gente tem que, neste capítulo, nós estudamos a respeito da sua história e também da história de pessoas próximas a você, como os seus familiares. Estudou ainda como organizar as lembranças pessoais e atividades conforme a ordem dos acontecimentos, né? A nossa linha do tempo. Agora, para concluir esse estudo, faça as próximas atividades. Bom, só relembrando um pouquinho, nós vimos que para lembrar de acontecimentos que aconteceram há muito tempo, nós podemos conversar com pessoas mais velhas e que vivenciaram esse fato, né? Nós aprendemos que vídeos, fotografias, cartões, documentos são objetos que nos ajudam a relembrar coisas que já se passaram há muito tempo, né? São lembranças, certo? A nossa linha do tempo, ela deve ser organizada do primeiro acontecimento, aí os próximos que vieram e o último acontecimento, né? Do primeiro para o último, ou seja, do mais antigo para o mais recente, atual, certo? Relembrando isso, então, pinte as imagens que são exemplos de uma sequência. O que seria uma sequência, pessoal? Aquilo que vem primeiro, o que vem em segundo, o que vem em terceiro e assim por diante até o último acontecimento, né? Então, aqui a gente tem uma sementinha, um feijãozinho, um cachorro, um pezinho já de feijão crescido, um pintinho saindo da casca e uma sementinha de feijão que está ali, né, querendo brotar. Olha só, aliás, já brotou, né? Olha só as folhinhas. Vocês fizeram a experiência do feijão. Vocês viram que ao colocar o feijãozinho num lugar úmido, ele aos poucos, dessa imagem, ele vai passar para essa, ele vai brotar. E depois de algum tempo, ele vai ficar um pezinho de feijão grande, com folhas grandes, né? Então, aqui, o que é sequência? É o pintinho? É o cachorro? É a semente? Qual é a sequência desses acontecimentos? O que vocês acham? Tem alguma coisa aqui que acontece em 3 fases? A primeira, a segunda e a terceira. O que é?
Pensem bem e pintem somente aquilo que demonstra uma sequência. Depois, marque com um X as afirmativas que melhor completam esta frase. Organizar a sequência dos acontecimentos nos ajuda a organizar uma linha do tempo, relembrar histórias ou conhecer a própria história. O que vocês acham? Organizar a sequência dos acontecimentos nos ajuda a quê? E aí, encerramos as nossas atividades da disciplina de História, certo? Não esqueçam de fazer a linha do tempo de vocês, caprichem. Quem quiser fazer um pouco diferente, mudar, fazer algo diferente, usar fotografias, tá? Pode ficar bem à vontade. Só não esqueçam de depois mandar para a professora, certo? Esta atividade, ela deve ser enviada até sexta-feira, ok? Então, pessoal, um beijo. Tchau, tchau.